Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com renovada satisfação que iniciamos mais esse tempo em que dedicamos a nossa atenção para estudarmos com mais profundidade a Palavra de Deus. Em tempos de relativização da verdade e valorização dos sentimentos, precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar os objetivos da vida na Palavra de Deus. Embora em muitos círculos modernos o estudo bíblico não seja mais valorizado, é necessário renovarmos o nosso compromisso de fidelidade com a prática da Palavra de Deus. E assim oramos para que, através dessa metodologia, você desenvolva adequadamente a sua vida cristã. Como temos feito normalmente, logo no início do programa, registramos as cartas, os e-mails e os telefonemas que vocês nos enviam. Hoje eu registro a carta que a irmã FMF nos enviou da cidade de Tamboril, no estado do Ceará. Foi esse o conteúdo da sua correspondência. Dou louvor ao meu Deus, porque Ele me escolheu para ser povo seu. Quero dizer que a Transmundial é uma bênção. Eu não conhecia o livro Pão Diário. Comprei um e não passa um dia que não leia. Alcancei uma grande bênção. Meu filho, viciado na bebida há 10 anos, deixou de beber. É uma bênção. É aquela transformação gloriosa dada por Jesus. Mas ainda tenho meu esposo que não reconhece o senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Tem sofrido perturbações e doenças. Sofro muito com ele. Mas os estudos da palavra e a mensagem que li têm me confortado muito. Me alegrei muito no Senhor e estou esperando a bênção de Deus para a sua salvação. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Querida irmã, muito obrigado por você compartilhar conosco o seu testemunho e abrir o seu coração, agradecendo a Deus por suas maravilhosas ações na sua família. Nós louvamos a Deus, pois só Ele nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Certamente o Espírito Santo está fazendo mais transformações na vida do seu filho e também atenderá a sua oração em relação à libertação do seu marido. Eu oro para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Pode estar segura que já colocamos o seu nome em nossas orações. Agora eu quero convidá-la exatamente para orarmos. Quero convidar você e a todos que me escutam, vamos orar por você, pela sua família e por todos quantos estão nos acompanhando através da Bíblia. Pai querido, chegamos à tua presença no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Por teu amor, por tua graça, por tua misericórdia, te agradecemos. E baseados na tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Tu conheces a sinceridade da FMF, que está lá em Tamboril. Pedimos, Senhor, a tua bênção de salvação para o seu esposo. Pedimos também que o Senhor supra todas as suas necessidades. E nós pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais a tua bênção na direção e na compreensão da tua palavra. Fale conosco hoje, te pedimos. Conceda-nos o privilégio de levarmos também esse projeto adiante na tua força e na tua dependência. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como alvo estudar
apenas mais 2 versículos do primeiro capítulo de Abacuque. Porém, esses versos têm uma rica mensagem para todos nós. Vamos estudar Abacuque capítulo 1, versículos 3 e 4. E ao analisarmos esses versos, vemos que aqui ainda estamos diante do primeiro lamento de Abacuque dirigido a Deus. Até quando? Até quando? Foi a pergunta que Abacuque dirigiu a Deus. O profeta, querido amigo, estava agoniado, estava sofrendo devido à pecaminosidade do seu povo, dos seus conterrâneos. Abacuque estava aflito, pois via os inevitáveis resultados que iriam colher pelo tipo de vida que viviam. Conforme a expressão do verso 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Por essas palavras que ele empregou, parece que Abacuque tinha apresentado a sua perplexidade diante de Deus já durante algum tempo. E, no entanto, Deus não ouvia, isto é, aparentemente não fazia nada para deter os males em Judá. Parece que Abacuque queria mostrar que estava mais interessado do que o próprio Deus em que houvesse a prática da retidão e a prática da justiça entre o povo de Deus. A violência era um outro fator que deixava Abacuque frustrado. Entre o próprio povo de Deus, essas práticas iníquas não eram admissíveis. A violência entre os próprios israelitas era expressão da injustiça e da impiedade, conforme o significado no hebraico. Ao mencionar no verso 3, então, a destruição ou devastação, o profeta usou um termo que no hebraico significa a destruição causada por um saque, um roubo. E era essa a normalidade da vida israelita daqueles dias. Violência, opressão, engano, roubo, devastação. Isso, veja bem, dentro do povo de Deus. A sociedade, a partir das suas autoridades, vivia completamente longe, distante da lei de Deus. A lei, no hebraico, Torá, que deveria ser respeitada e, se lembrada, deveria estar em uso, era totalmente esquecida e estava em desuso. Não tinham obedecido às palavras de Moisés. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança diante do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, quando todo Israel vier e comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás essa lei diante de todo Israel. São palavras do próprio Moisés em Deuteronômio 31, 9 a 11. Querido amigo, quando não damos atenção à lei do Senhor, quando não a obedecemos, estamos agindo de uma forma insensata, pois o próprio autor de Provérbios, o sábio, também nos estimulou a respeitar, a amar e a guardar nos nossos corações os mandamentos do Senhor, conforme lemos lá em Provérbios 3:1. De certa maneira, nesse diálogo com Deus, Abacuque, vendo a debilidade da lei, conforme a ideia no original hebraico, vendo a fraqueza da lei, ele atribuiu a falta de efetividade da lei entre o povo de Deus ao fato de que Deus não detinha toda aquela iniquidade e, como resultado, os retos eram vítimas dos ímpios e a justiça estava sendo torcida e pervertida para os retos. Abacuque estava com o coração apertado, estava inquieto no seu interior, estava perplexo na sua mente. E Abacuque, então, fez o que também todos nós devemos fazer. Ele continuou falando com Deus. Querido amigo, quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos perguntar-lhe, podemos abrir os nossos corações e falar com Ele com sinceridade e honestidade. É provável que Abacuque tivesse orado, clamado, gritado por Deus e por isso estava inquieto. Mas Abacuque aprendeu que Deus sempre está agindo, mesmo que não o vejamos. Deus responde o nosso clamor. Ao nos inquietar em relação aos detalhes e circunstâncias da vida,
falemos com Deus e tenhamos os ouvidos abertos para ouvirmos a sua resposta. Diante dessas considerações iniciais, então, podemos dar esse título para esses 2 versículos que estudaremos nesse programa. A inquietação do justo. A inquietação do justo é o título para Abacuque capítulo 1, versículos 3 e 4. Querido amigo, nós não precisamos ser profetas, não precisamos ser pastores ou ministros para percebermos que a violência humana e a iniquidade é crescente. É só observarmos todos os dias as manchetes dos jornais ou então os telejornais. A cada dia somos confrontados com as mais diversas formas de violência, de corrupção, de engano, de maldade, de depravação, de toda a sociedade. Sociedade que se diz moderna e atual. Ao observarmos essa iniquidade, podemos nos comparar com Abacuque. Ele, ao observar a iniquidade e a opressão, o profeta considerava que Deus é quem lhe mostrava o estado de degradação do homem. Para ele, a justiça não se manifestava e a lei afrouxava por causa do ímpio, aquele que suscita a contenda e o litígio. Mas a razão de tudo isso, segundo Abacuque, era a passividade divina. Para Abacuque, Deus não estava agindo. Abacuque não se conteve. Então, o que ele fez? Falou com Deus. Reclamou de Deus. A questão levantada por Abacuque é semelhante à dos religiosos, pois esses não compreendem porque Deus silencia acerca das injustiças sociais dos homens. Porque Deus permanece inerte e aparentemente despreocupado à vista da degradação da humanidade. Diferente dos religiosos da autoridade, que procuram dar uma resposta às suas próprias indagações, Abacuque esperou a resposta divina. Deus não é a causa das injustiças sociais. Temos que deixar isso claro. Deus não é responsável pelas violações das questões legais estabelecidas pelos homens. O juízo de Deus foi estabelecido sobre a humanidade lá em Adão, e a justiça de Deus manifestou-se em Jesus Cristo. No juízo está a condenação da humanidade. Na justiça, na justificação, manifestada em Jesus Cristo, a todos os homens está a salvação. A condenação em Adão, a salvação em Cristo. Deus sempre agiu. Deus está agindo e continuará agindo contra toda impiedade humana. Mas Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo. Deus tem os seus métodos. Deus sabe quando e como agir. As questões levantadas por Abacuque não são necessariamente as mesmas dos cristãos, pois já sabemos que a salvação de Deus é individual e manifesta-se em Cristo, pois aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, conforme já estudamos em Joel 2,32. Os cristãos devem saber que a perfeita justiça nesse mundo é algo inalcançável, pois mesmo na terra da retidão, os ímpios não aprenderão a justiça, como disse o profeta. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Quem disse isso foi Isaías, está no seu livro, no capítulo 26, versículo 10. Querido amigo, a justiça, segundo a concepção de Abacuque, só será estabelecida no novo céu e na nova terra que será criada por Deus no tempo estabelecido por Deus, segundo o seu próprio poder e conforme os seus propósitos salvíficos. Embora a corrupção do ser humano é observável a olho nu, o socorro e a salvação de Deus é imediata àqueles que invocam o seu nome. Os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir quem clame por salvação, por sabedoria,
por compreensão, por entendimento e por explicação das ações do Senhor diante da maldade do coração humano. Por isso, podemos estudar esse texto percebendo nele esse princípio. Todo homem justo, mesmo confiando em Deus, sofre diante da maldade do perverso. Eu repito, esse é o princípio que nós extraímos desses dois versículos, Abacuque 1, 3 e 4. Todo homem justo, mesmo confiando em Deus, sofre diante da maldade do perverso. E nesse texto nós encontramos 3 motivos pelos quais o justo sofre diante da maldade. O primeiro motivo do sofrimento do justo é não ser indiferente à iniquidade e à opressão. Eu leio para você o versículo 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Querido amigo, Abacuque estava inquieto com o que via na sociedade de Judá. Na sociedade do povo de Deus naqueles dias. O profeta enfatizou a gravidade da situação da sociedade nos seus dias de diversas maneiras. Por um lado, esse verso 3, ele elaborou o conceito da violência mencionada no versículo 2, e assim apresentou 3 pares de abusos que eram cometidos nos seus dias. Ele usou uma grande quantidade de termos. Primeiro, iniquidade e opressão aconteciam em Judá. Segundo, destruição e violência aconteciam em Judá. E terceiro, litígios e contendas aconteciam em Judá. É interessante percebermos que esses vocábulos, em outras passagens, dão a entender que Abacuque está descrevendo o sistema de injustiça e opressão aceito e sancionado pelas autoridades da nação. Nós vemos isso principalmente em Jeremias capítulo 6, 6 e 7 e capítulo 15, versículo 10. Havia um sistema injusto, muito bem descrito e muito bem aceito pelas autoridades. Amós, o profeta Amós, disse sobre esse sistema: porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Amós 3:10. Era essa situação perversa que Abacuque descreveu, que ele via todos os dias em meio ao povo de Deus. É interessante que Abacuque usa uma maneira literária chamada quiasmo para descrever isso. Essa estrutura tem como um dos seus propósitos sublinhar os elementos que se encontram no centro da estrutura, chamando a atenção do leitor para o que ele está registrando. No hebraico, a estrutura da frase do versículo 3 é vista dessa maneira: por que me mostras a iniquidade e a opressão, me fazes ver? Essa seria a frase em termos hebraicos. Por que me mostras a iniquidade e a opressão, me fazes ver? Então, o destaque aqui é iniquidade e opressão. E sendo essa a prática da sociedade daqueles dias, assim como a sociedade dos nossos dias, a pergunta que se faz, e a pergunta que Abacuque fez, tem sentido. Por que o Senhor está me mostrando todos esses pecados? Por que o Senhor me deixa ver tudo isso? Isso me inquieta demais. E eu não posso resolver o problema. Esse é o grande dilema nosso. Vemos a injustiça e não podemos mudar o coração das pessoas. Por isso, a solução é orar, clamar e gritar, pois só Deus pode resolver o problema do coração humano. O segundo motivo do sofrimento do justo é não ser indiferente à discórdia entre o povo. Veja ainda o versículo 3. Há contendas e o litígio se suscita. Querido amigo, vale a pena você checar a sua própria vida. Quando você lê as manchetes dos jornais, quando você ouve as manchetes nos noticiários da rádio, quando você vê as chamadas da televisão sobre corrupção, depravação,
iniquidade, opressão, como é que você se sente? Você se sente indiferente? É uma notícia tão comum nos nossos dias? Ou você se sente chateado, triste, sem compreender como que o mundo chegou a essa situação? O segundo motivo do sofrimento do justo é não ser indiferente à discórdia entre o povo. Sabemos, através do profeta Joel, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem clamar, quem invocar o nome de Deus dentro dessa sua situação, ele vai ser escutado, será atendido. Quem gritar ao Senhor acerca da violência estabelecida nos nossos corações, como pecadores descendentes de Abraão, verá a salvação de Deus. Quem vê a iniquidade em que foi formado, perceberá que precisa nascer de novo. E aí, quando clama a Deus, Deus o salva. Mas aqui o clamor de Abacuque é diferente. Ele não clama por sua salvação. Abacuque não clama por salvação pessoal. Ele faz outro clamor a Deus. Quem olhar para as relações humanas, onde o litígio e as contendas são fomentadas, quem olhar para as questões legais e as injustiças cometidas, ou quem olhar para os perversos que cercam os justos, indagará sempre acerca de como se dá a justiça de Deus. Quando somos salvos, justificados e reconciliados com Deus, temos um senso de justiça maior, mais apurado, e toda a injustiça incomoda aquele que ama a Deus. Por isso, então, Abacuque se inquietava com as relações injustas e com as discórdias entre o povo de Deus. Entre o próprio povo de Deus. Havia injustiça, discórdia, opressão, engano, roubo. E por isso ele sofria. E por isso ele procurou a resposta de Deus para aquela situação da vida diária israelita. Querido amigo, será que muitas vezes, nos nossos arraiais evangélicos cristãos, não encontramos também esse tipo de atitude? Injustiça, opressão. Nas nossas igrejas, nas nossas denominações. E aí? Embora pensemos e imaginamos que Deus por vezes está indiferente às injustiças, às discórdias e aos litígios, temos que saber que esse pensamento é errado, é incorreto. Querido amigo, Abacuque e todos os justos temos que saber que mesmo sem percebermos, Deus está agindo, Deus está se manifestando para que os seus planos eternos e o seu poder sejam manifestos de modo justo e imparcial. Por isso, então, chegamos ao terceiro motivo do sofrimento do justo. É ver a desconsideração da lei e da justiça. Veja o versículo 4. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Como resultado da extensa iniquidade e da situação pecaminosa do povo de Judá, o Estado de Direito e o respeito à lei não era mais observado. As sentenças da corte eram manipuladas e não seguiam a lei de Deus. Os justos não conseguiam escapar dos ataques dos ímpios. Na aliança firmada através de Moisés, Deus tinha advertido severamente que todo pecado traria consequências graves. Se Abacuque considerasse que o juízo de Deus foi estabelecido em Adão e que todos os homens foram julgados e condenados, jamais diria que Deus não o escutava. Jamais pensaria que Deus estava indiferente àquela situação. Quem aprender com Abacuque jamais considerará que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Aqueles que compreendem que a humanidade já está sob a condenação em Adão, percebem que o juízo e a condenação já foi estabelecido no passado da humanidade. Por quê? O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, a justiça de Deus não falha e não é tardia.
Deus é zeloso e está interessado em nossa vida, e Ele é justo. Quando concluímos, então, essa nossa reflexão, percebemos que, nessa introdução, Abacuque mostra a sua angústia e inconformidade através desse lamento. Mas podemos ter certeza de que Deus está agindo, fazendo a sua justiça tão clara quanto a luz ao meio-dia. Mesmo que não a vejamos, Deus está realizando a sua obra justa por todo o mundo. Que você tenha essa visão de um Deus que age justamente. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sempre